Alguns filmes na velha Hollywood eram tão escandalosos que quase destruíram Hollywood. Aqui estão os 15 filmes da era pré-código de Hollywood, que não apenas mudaram a história de Hollywood, mas também quase destruíram Hollywood. O Cantor de Jazz, 1927. O Cantor de Jazz é um filme marcante, que transformou para sempre o cenário do cinema ao ser o primeiro longa-metragem a incluir diálogo sincronizado. Lançado em 1927 e dirigido por Alan Crosland, o filme marcou a mudança dramática dos filmes mudos para os falados. No seu cerne, O Cantor de Jazz conta a história de J.K. Rabinowitz, um jovem dividido entre as tradições de sua herança judaica e seu desejo de seguir uma carreira no entretenimento popular. Estrelando Al Jolson, cuja presença de palco dinâmica e talento musical cativaram o público, a introdução do som gravado no filme não apenas revolucionou a narrativa, mas também redefiniu a arte de atuar e a produção cinematográfica. Esta inovação cinematográfica despertou tanto entusiasmo quanto apreensão dentro da indústria cinematográfica. Os estúdios rapidamente reconheceram que a tecnologia sonora exigiria uma reformulação completa das técnicas de produção, desde novas câmeras e iluminação, até estilos de direção revisados que levassem em conta a entrega de diálogos. Apesar das limitações técnicas iniciais e das críticas mistas dos tradicionalistas, o impacto cultural e comercial foi inegável. Públicos lotaram para ver um filme que uniu a narrativa visual silenciosa à imediatidade da palavra falada e da música, criando uma nova linguagem de cinema. O Cantor de Jazz, portanto, se destaca como uma conquista monumental, não apenas por seus feitos técnicos, mas também por sua influência na estrutura narrativa, abrindo caminho para as futuras gerações de filmes explorarem personagens complexos, diálogos ricos e uma fusão perfeita de som e imagem. Metrópolis, 1927. Dirigido por Fritz Lang, Metrópolis é uma obra-prima imponente do cinema expressionista alemão. Situado em uma distopia futurista, conta a história inquietante de uma sociedade fortemente dividida entre as elites ricas que residem acima do solo, em arranha-céus deslumbrantes, e trabalhadores oprimidos que habitam fábricas subterrâneas. O filme acompanha Freder, o filho privilegiado do mestre da cidade que descobre as duras realidades enfrentadas pelos trabalhadores, e Maria, uma mulher carismática que lidera os trabalhadores rumo à revolução. Conhecido por seu estilo visual marcante, designs de cenário intrincados e imagens simbólicas, Metrópolis retrata vividamente temas de luta de classes, opressão industrial e alienação humana. Seus visuais inesquecíveis, desde a enorme maquinaria da fábrica até o robô icônico, Maria, influenciaram cineastas de Stanley Kubrick a Ridley Scott. O diretor Fritz Lang e a roteirista Thea von Harbou teceram habilmente filosofia, política e imagens marcantes, capturando as ansiedades de um mundo em rápida modernização. No seu cerne, Metrópolis explora o aviso urgente de que a harmonia social não pode existir sem empatia entre as classes, concluindo famosamente: o mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Apesar de inicialmente ter recebido reações mistas e enfrentar dificuldades financeiras no lançamento, o filme é agora universalmente considerado uma conquista visionária no cinema. Sua representação sombria, mas hipnotizante, da exploração industrial, luta de classes e das potenciais consequências da tecnologia desenfreada, continua a ressoar quase um século depois, solidificando Metrópolis como uma reflexão atemporal sobre a tensão contínua da humanidade entre progresso e moralidade. Wings, 1927. Wings, lançado em 1927, foi não apenas o primeiro vencedor do Prêmio da Academia de Hollywood para melhor filme, mas também uma obra-prima ousada e revolucionária, especialmente quando vista sob a perspectiva do cinema antes do código de produção. Dirigido por William Wellman, este drama épico retratou as duras realidades e o tumulto emocional enfrentado por dois pilotos de caça americanos durante a Primeira Guerra Mundial, capturado através de batalhas aéreas inovadoras, sequências. Estas cenas foram tão inovadoras que pilotos militares reais e aeronaves foram utilizados, proporcionando ao público imagens de combate aéreo autenticamente empolgantes. Mas além de seus visuais de tirar o fôlego, Wings desafiou sutilmente as normas sociais da época. Apresentava cenas de amizade masculina que insinuavam tons românticos. Uma representação da proximidade entre soldados que hoje é vista como uma representação corajosa.
de subtexto queer. Essa escolha narrativa ousada provocou controvérsia, refletindo a tensão da sociedade em torno da masculinidade e do amor durante a guerra. Até mesmo Clara Bow, a famosa It Girl, ultrapassou limites com seu papel como uma mulher vibrante e independente, cuja sexualidade era refrescantemente sem desculpas. Muito antes do Código Reis impor restrições, Wings alçou voo, tanto literal quanto metaforicamente, explorando temas de guerra, amor e perda de maneira ousada, como nenhum filme havia feito antes. Continua sendo celebrado hoje por suas acrobacias aéreas surpreendentes, excelência cinematográfica e sua discreta resistência à censura. Mata Hari, 1931. Mata Hari, estrelado por Greta Garbo, é um filme que provocou tanto controvérsia quanto fascínio com sua representação de sedução e espionagem durante a guerra. Lançado em 1931, esse filme reimagina a vida da lendária dançarina exótica e espiã, capturando o fascínio e o perigo que cercavam seu mito. A atuação de Garbo é hipnotizante, imbuída de uma intensidade magnética que sugere tanto vulnerabilidade quanto paixão desenfreada. A narrativa do filme entrelaça uma história de engano, desejo proibido e os altos riscos da intriga internacional. O que torna Mata Hari particularmente cativante é sua audaciosa representação da sensualidade. O personagem de Garbo navega por um mundo perigoso, onde a sedução é uma arma tão poderosa quanto qualquer armamento físico. As cenas controversas do filme, sugestivas, mas habilmente veladas, desafiaram os padrões conservadores da época, recebendo tanto elogios quanto críticas. Apesar da reação negativa de quem se sentia desconfortável com seu tratamento franco do desejo, o filme tocou o público, que estava pronto para retratos mais complexos da sexualidade feminina. Além de sua narrativa provocativa, Mata Hari é celebrada por seu estilo visual exuberante e design de cenários meticulosos, que evocam uma atmosfera de mistério exótico e perigo. A narrativa em camadas do filme convida os espectadores a questionar os limites entre dever e desejo, heroísmo e traição. Como resultado, Mata Hari não apenas se tornou um sucesso de bilheteria, mas também consolidou seu status como um clássico cult, inspirando gerações futuras a explorar a interseção de gênero, poder e a arte da sedução na tela. As Mãos de Orlac, 1924. As Mãos de Orlac, outro destaque do cinema expressionista alemão. As Mãos de Orlac mergulha em uma exploração assustadora de identidade, destino e loucura. Dirigido por Robert Wiene, que anteriormente criou o icônico O Gabinete do Dr. Caligari, este filme mudo de terror conta a história angustiante de Paul Orlac, um renomado pianista de concerto cuja vida cai no caos após perder suas mãos em um trágico acidente. Em uma tentativa desesperada de salvar sua carreira, cirurgiões transplantam as mãos de um assassino recentemente executado em Orlac, desencadeando uma espiral psicológica aterrorizante. Orlac fica atormentado pelo pensamento de que suas novas mãos possuem uma vontade própria, levando-o à violência. O diretor, Robert Wiene, já famoso por seu inovador O Gabinete do Dr. Caligari, amplia a paranoia de Orlac através de cenários surreais, sombras marcantes e distorções visuais sinistras características do movimento expressionista. A sombria exploração do filme sobre identidade, culpa e perda de controle oferece uma poderosa meditação sobre a natureza do livre-arbítrio humano, com visuais impressionantes que evocam uma sensação de inquietação e temor. Conrad Veidt, um dos atores mais expressivos do cinema mudo, oferece uma performance inesquecível como Orlac, incorporando a batalha interna entre o homem e a loucura. Embora produzido há quase um século, os temas do filme, especialmente o medo da experimentação médica e a perda do corpo, autonomia, permanecem estranhamente relevantes hoje, garantindo seu status duradouro como um thriller psicológico que explora medos universais sobre identidade, autonomia e as consequências aterrorizantes de mexer com a natureza. Babyface, 1933. Babyface é um filme essencial da era pré-código que ilustra poderosamente a abordagem irrestrita da sexualidade feminina e ambição econômica dessa época. Estrelado por Barbara Stanwyck, o filme centra-se em Lily Powers,
uma mulher que ascende de um histórico desfavorecido ao usar seu atrativo físico e perspicácia em um mundo dominado por homens. A parte marcante de Babyface é sua representação sem remorso de uma mulher que usa a sedução tanto como arma quanto como meio de sobrevivência. A jornada de Lily, marcada por relacionamentos calculados e manipulação estratégica, expôs os padrões duplos de uma era que simultaneamente celebrava a ambição masculina enquanto demonizava a agência feminina. A narrativa, repleta de cenas provocativas e insinuações, desafiou as fronteiras morais impostas por regimes de censura posteriores ao apresentar uma heroína que desafiava os papéis tradicionais de gênero e as expectativas sociais. Críticos da época estavam polarizados. Alguns admiravam a narrativa audaciosa do filme e sua representação crua das dinâmicas de poder, enquanto outros o condenavam como uma ofensa à decência. Além de sua superfície escandalosa, Babyface serve como um comentário pungente sobre a interseção entre sexo, poder e oportunidade econômica na América da Era da Depressão. Seu legado perdura nas discussões sobre a política de gênero no cinema, oferecendo uma visão de uma época em que Hollywood ousava explorar as complexidades da ambição e do desejo sem concessões. Ao desafiar as restrições posteriormente impostas pelo Código Hays, Babyface permanece uma obra emblemática que continua a influenciar os debates contemporâneos sobre sexualidade e autonomia na tela. Personal Best, 1982. Personal Best rompeu barreiras significativas em Hollywood por ser o primeiro filme mainstream a retratar abertamente relações lésbicas, abrindo caminho para narrativas mais inclusivas na indústria cinematográfica. Lançado em 1982, o filme foca nas vidas de atletas femininas, explorando suas lutas pessoais e profissionais enquanto aborda temas de identidade, desejo e expectativas sociais. Com foco tanto na competição quanto nas relações íntimas, o filme apresentou uma representação matizada do amor lésbico, indo além de meras sugestões para celebrar conexões emocionais autênticas. Em uma época em que temas LGBTQ+, ainda eram frequentemente relegados às margens do cinema, Personal Best desafiou as normas vigentes ao oferecer uma representação franca e respeitosa de lésbicas personagens. Sua narrativa era marcada por um equilíbrio delicado, infundindo o mundo de alta energia dos esportes com momentos introspectivos que exploravam vulnerabilidades pessoais e desejos românticos. A narrativa do filme não evitou as complexidades da identidade, apresentando seus personagens como indivíduos multifacetados, cujo amor era tão profundo e desafiador quanto qualquer outra forma de romance. O cenário atlético serviu como uma metáfora para as lutas enfrentadas por aqueles que ousam viver autenticamente em uma sociedade dominada por expectativas heteronormativas. Embora tenha encontrado reações mistas de críticos conservadores, Personal Best ressoou poderosamente com o público que anseia por representação e verdade. Seu legado perdura como um exemplo corajoso e inicial da disposição de Hollywood em ultrapassar limites, inspirando futuros filmes a explorarem e celebrarem ainda mais o diverso espectro das relações humanas. Pandora's Box, 1929. Caixa de Pandora, dirigido por G.W. Pabst, é um filme mudo marcante que inovou ao retratar sem rodeios a sexualidade e relações tabu. Centrado na enigmática personagem Lulu, o filme segue uma jovem cuja irresistível sedução e charme imprudente desencadeiam uma série de tragédias. O personagem de Lulu é um estudo de contradições. Simultaneamente inocente e perigosamente provocante, ela seduz tanto homens quanto mulheres, envolvendo-se em uma das primeiras cenas abertamente lésbicas do cinema. Esta representação ousada foi revolucionária para sua época, posicionando Louise Brooks como um ícone cultural e um símbolo da sexualidade feminina liberada. A atuação de Brooks, marcada por uma cativante mistura de vulnerabilidade e desafio, ressoou profundamente com o público, especialmente dentro das comunidades queer que viram em Lulu uma rara figura de desejo e autodeterminação sem remorso. Além de sua narrativa provocante, Pandora's Box é celebrado por seu estilo visual inovador. O uso de iluminação expressiva do filme,
Composição dinâmica e mise-en-scène marcante, capturou o mundo interior caótico e imprevisível de seus personagens. Sua narrativa, adaptada livremente das peças de Frank Wedekind, desafia as normas sociais ao questionar as restrições impostas às mulheres por uma cultura patriarcal. Embora inicialmente recebesse controvérsias e críticas mistas, o filme desde então foi reconhecido como uma obra seminal, uma obra na história do cinema. Sua influência é evidente em explorações posteriores de gênero e sexualidade na tela, e continua a inspirar cineastas com sua estética ousada e coragem narrativa. De muitas maneiras, Pandora's Box continua sendo um testemunho do poder do cinema, de ultrapassar limites e provocar reflexões sobre identidade, desejo e expectativas sociais. Este Modern Age, 1932. Esta Era Moderna é um filme ousado de Joan Crawford, que confronta os provocativos temas da modernidade, independência e os conflitos inerentes dentro da sociedade contemporânea. Lançado em 1932, o filme examina os desafios enfrentados por indivíduos, especialmente mulheres, enquanto navegam pelos cenários sociais em mudança no início do século XX. A personagem de Crawford personifica o espírito de uma mulher moderna, assertiva, autossuficiente e sem medo de desafiar papéis de gênero tradicionais. A narrativa do filme explora como a liberdade pessoal e a ambição podem conflitar com as expectativas sociais, destacando as tensões que surgem quando valores convencionais encontram ideais progressistas. No seu cerne, este tempo moderno critica o paradoxo da vida moderna. Por um lado, celebra a nova independência e as oportunidades oferecidas por um mundo em rápida mudança. Por outro, expõe a dissonância subjacente entre as normas sociais em evolução e a influência persistente das convenções ultrapassadas. A performance magnética de Crawford captura esse conflito interno com uma sutileza notável. Sua personagem é simultaneamente glamourosa e profundamente conflituosa, incorporando tanto o fascínio quanto os fardos da modernidade. O filme também reflete sobre a comercialização dos relacionamentos e as maneiras pelas quais pressões econômicas e sociais moldam identidades pessoais. Com seu roteiro incisivo e design de produção sofisticado, Esta Era Moderna continua sendo uma exploração convincente do custo do progresso. Desafia o público a reconsiderar o verdadeiro preço da modernidade, tornando-o uma obra significativa e instigante no cânone do cinema sonoro inicial. The Trial of Mary Dugan, 1929. O julgamento de Mary Dugan é um exemplo marcante de Hollywood pré-código, ultrapassando os limites em temas controversos. O filme gira em torno de Mary Dugan, uma amante simpática cuja vida sofre uma reviravolta dramática quando ela se vê acusada de assassinato. Em uma era em que as personagens femininas eram tipicamente confinadas a papéis de pureza e virtude, o personagem de Mary desafia as expectativas ao personificar complexidade, vulnerabilidade e ambiguidade moral. Sua situação, lidando com as repercussões legais e sociais de suas escolhas pessoais, desafia as restrições da moralidade tradicional e convida o público a sentir empatia por seu dilema, em vez de condená-la imediatamente. Esta ousada escolha narrativa provocou uma controvérsia significativa em seu lançamento. Notavelmente, o filme foi banido inteiramente em Chicago, uma decisão que reflete as tensões profundas entre a expressão artística e os valores conservadores durante aquele período. Críticos e censores ficaram inquietos com a representação franca da sexualidade feminina no filme, e o exame incisivo da infidelidade e traição. Em vez de demonizar Mary, o filme a retrata como uma indivíduo multifacetada, presa em uma teia de circunstâncias, questionando assim a justiça do julgamento social. O drama de tribunal da narrativa serve como microcosmo de conflitos culturais mais amplos, destacando os padrões duplos prevalecentes em relação a gênero e moralidade. Embora The Trial of Mary Dugan possa ter desaparecido da memória mainstream, seu legado perdura como um testemunho dos riscos criativos, assumidos em uma era de experimentação cinematográfica. Riscos que abriram caminho para retratos mais sutis de mulheres e narrativas morais complexas em anos posteriores. Eu Não Sou um Anjo, 1933.
Eu Não Sou um Anjo continua a ser um dos filmes mais icônicos de Mae West, confrontando audaciosamente os duplos padrões do sexo antes do casamento e a hipocrisia social durante os primeiros anos da Era do Som. Lançado em 1933, esta comédia espirituosa e acelerada mostra West em um papel que é tanto sensual quanto sardônico, desafiando a rigidez moral imposta por críticos e censores. No filme, West retrata uma mulher carismática e autoconfiante, que conduz relacionamentos em seus próprios termos, usando humor e charme para desafiar as expectativas tradicionais do comportamento feminino. A sexualidade sem remorso de sua personagem e a atitude franca em relação ao desejo contrastava fortemente com as representações mais sanitizadas típicas da época. A atuação de Mae West não é meramente um exercício de flerte. É um comentário deliberado sobre os padrões morais desiguais que julgavam homens e mulheres de maneira diferente. Enquanto as façanhas sexuais dos homens eram frequentemente celebradas ou desculpadas, as mulheres que seguiam suas paixões sem restrições enfrentavam censura severa. Através de frases espirituosas e cenas provocantes, West expõe a hipocrisia de uma sociedade que simultaneamente deseja e condena a sexualidade feminina. O roteiro inteligente do filme, combinado com a presença magnética de West na tela, ressoou com o público, contribuindo para seu status duradouro como um ícone cultural. No final das contas, I'm No Angel serviu tanto como entretenimento quanto como um protesto sutil contra uma sociedade que exigia conformidade, destacando o poder transformador do cinema em desafiar e remodelar normas sociais. Hell's Angels, Anjos do Inferno, dirigido por Howard Hughes e com Jean Harlow em um de seus papéis de destaque, é uma ousada exploração da paixão e do perigo em tempos de guerra. Lançado em 1930, o filme é renomado por seus valores de produção extravagantes e por sua representação intransigente das realidades brutais da Primeira Guerra Mundial. Com sequências épicas de batalha aérea e paisagens vastas, o filme capturou o caos visceral da guerra. Ainda assim, o que o distinguiu foi sua representação destemida da sexualidade em tempos de guerra. Um tema que gerou controvérsia numa época em que as sensibilidades pudicas frequentemente dominavam a tela. Hughes ultrapassou limites ao entrelaçar cenas de combate intenso com momentos de crua intimidade humana. A representação dos relacionamentos em meio ao caos no filme foi tanto ousada quanto subversiva, desafiando a narrativa convencional que separava os horrores da guerra dos prazeres do romance. Jean Harlow, cuja presença na tela iluminava cada quadro, interpretava uma mulher cuja sedução e independência chocavam-se com as expectativas rígidas da época. As flertivas e encontros apaixonados de sua personagem eram vistos como provocativos, gerando debates sobre o papel da sexualidade em filmes ambientados no contexto de conflitos globais. Apesar, ou talvez por causa, de sua controvérsia, Hell's Angels cativou o público com sua mistura de espetáculo, emoção e desafio. O filme não apenas redefiniu os filmes de guerra com seu brilhantismo técnico e temas ousados, mas também abriu uma janela para explorações mais nuançadas de desejo e intimidade durante tempos turbulentos, deixando um legado duradouro na história do cinema. Mulher de Cabelos Ruivos. Mulher de Cabelos Ruivos é uma comédia vibrante e audaciosa, que incorpora o espírito de Hollywood pré-código, ao inverter as expectativas convencionais de gênero. Com Jean Harlow em uma atuação deslumbrante, o filme centra-se em uma animada mulher ruiva, que navega por uma série de escapadas sedutoras e manobras sociais inteligentes. Com sua narrativa lúdica, mas incisiva, Red-Headed Woman satiriza a hipocrisia de uma sociedade que busca regular o desejo feminino enquanto secretamente se deleita com seu espetáculo. O diálogo espirituoso e o humor irreverente do filme desafiaram as normas restritivas da época ao celebrar a liberdade sexual e o empoderamento feminino. O personagem de Harlow exala confiança e charme, usando seu encanto para navegar pelas águas traiçoeiras do romance e do comércio, de forma que era, ao mesmo tempo, divertida e subversiva. O conteúdo provocativo do filme, variando desde escolhas ousadas de vestuário até cenários sugestivos, gerou controvérsia entre audiências conservadoras e censores. No entanto, também ressoou com espectadores que ansiavam por narrativas que abraçassem a modernidade e as complexidades do desejo humano.
Red-Headed Woman não só ofereceu um contraponto revigorante ao material sanitizado de décadas posteriores, mas também contribuiu para a mudança gradual em direção a expressões mais liberadas da sexualidade no cinema. Seu legado como um comentário social ousado e incisivo perdura, marcando-o como uma obra seminal que celebra o poder e a vivacidade de uma mulher sem medo de quebrar todas as regras. Possuída. Possessed, estrelado por Joan Crawford, é um filme que suscitou um debate significativo por sua representação provocativa de uma mulher considerada mantida em uma sociedade rápida em julgar. Lançado em 1931, o filme mergulha na vida de uma mulher sofisticada e enigmática. Mbambae Shaw Ambai Ai, protagonista, cujo estilo de vida não convencional desafia os rígidos códigos morais de sua época. A representação de Crawford é complexa e envolvente. Ela personifica uma mulher cujos desejos e lutas pessoais são retratados com um realismo impressionante, que abala as noções tradicionais de feminilidade e virtude. A narrativa do filme gira em torno de enredos românticos e expectativas sociais, criticando os padrões duplos que permitiam a infidelidade masculina enquanto condenavam as mulheres por comportamento semelhante. Possessed apresenta sua protagonista como uma pessoa complexa, forçada a uma posição precária, por uma sociedade que tanto a deseja quanto a demoniza. A história se desenrola como um drama de tribunal, entrelaçado com redenção pessoal, levando os espectadores a questionar a justiça de um sistema que sustenta ideais superficiais de decoro. A atuação de Crawford, marcada por uma profundidade emocional e uma sutileza desafiadora, transforma o filme em uma acusação sutil da hipocrisia social. Embora controverso para a sua época, Possessed perdura como um testemunho da disposição do cinema inicial em confrontar verdades desconfortáveis sobre os papéis de gênero e as limitações morais impostas às mulheres. Seu legado é desafiar convenções e abrir caminho para retratos mais honestos e multifacetados de personagens femininas em Hollywood. Call Her Savage, 1932. Call Her Savage marca um momento crucial no início de Hollywood, como o ousado retorno de Clara Bow à telona após um esgotamento nervoso amplamente divulgado. Neste filme de retorno controverso, Bow interpreta uma mulher cuja independência feroz e energia emocional crua refletem a visão conflitante do público sobre sua persona na vida real. A narrativa centra-se em uma personagem determinada a reconquistar sua identidade, em uma sociedade que frequentemente descartava mulheres não convencionais como imprudentes ou instáveis. O enredo do filme explora habilmente temas de saúde mental, expectativas sociais e a luta pela reinvenção pessoal diante do escrutínio público. Clara Bow, outrora aclamada como o epítome da flapper e um símbolo da juventude liberada, usa sua atuação em Call Her Savage para canalizar tanto vulnerabilidade quanto força inabalável. Sua interpretação desafia o estigma da doença mental, ao revelar a complexidade por trás de sua crise, nascida da pressão implacável da celebridade e das normas sociais. A narrativa provocativa do filme e o estilo visual ousado forneceram a Bow uma plataforma para demonstrar que resiliência e desafio podiam coexistir, mesmo sob a sombra de turbulências pessoais. Os críticos da época estavam divididos. Alguns elogiaram sua energia crua e autêntica, enquanto outros ficaram perturbados com sua demonstração não filtrada de emoção. No entanto, Call Her Savage continua a ser uma peça essencial da história cinematográfica. Não apenas encapsula a transição de uma estrela querida recuperando seu poder, mas também serve como um comentário mais amplo sobre as pressões enfrentadas pelas mulheres no início de Hollywood, abrindo caminho para representações mais sutis e realistas das lutas mentais e emocionais no cinema. O Cantor de Jazz, 1927. O Cantor de Jazz revolucionou a produção cinematográfica como o primeiro longa-metragem a incorporar diálogos sincronizados, marcando o início da era dos filmes falados. Lançado em 1927 e dirigido por Alan Crosland, o filme narra a história de J.K. Rabinowitz, um jovem dividido entre as tradições de sua família judaica imigrante e o fascínio do entretenimento popular. Estrelado por Al Jolson, cuja atuação dinâmica cativou o público, o filme misturou palavra falada e música de uma forma nunca vista antes, alterando para sempre as convenções da narrativa cinematográfica.
A introdução do som em The Jazz Singer transformou todos os aspectos da produção cinematográfica, desde os estilos de atuação e trilhas sonoras, até inovações técnicas na gravação e edição de som. O sucesso do filme levou estúdios em todo o mundo a investir em tecnologia de som, eliminando gradualmente os filmes mudos. Sua abordagem inovadora também significava que cineastas tinham que enfrentar novos desafios artísticos. Entrega de diálogos, efeitos sonoros e integração musical tornaram-se elementos cruciais da estrutura narrativa. Além de suas conquistas técnicas, The Jazz Singer abordou temas de identidade e conflito cultural, refletindo as tensões entre tradição e modernidade. O filme ressoou profundamente com um público ávido por inovação e autenticidade, mesmo enquanto provocava debate sobre sua representação de estereótipos étnicos. Hoje, The Jazz Singer continua sendo celebrada não apenas como uma maravilha técnica, mas também como um marco cultural que preparou o terreno para a evolução dinâmica do cinema, influenciando gerações de cineastas e mudando para sempre a arte de contar histórias na tela. Patch of Blue permanece como uma obra seminal no cinema americano por sua representação inovadora de relacionamentos interraciais, em uma época em que tais retratos eram raros e frequentemente controversos. Lançado em 1965, o filme foca na improvável amizade e no florescente romance entre uma mulher branca cega e um homem negro, desafiando as barreiras raciais enraizadas na América de meados do século XX. Através de sua narrativa comovente, o filme expõe os preconceitos profundamente enraizados que dividem a sociedade, enquanto defende a empatia, o entendimento e o poder transformador da conexão humana. O protagonista do filme, cuja inocência e vulnerabilidade evocam fortes respostas emocionais, torna-se um símbolo de esperança e mudança. A relação retratada em Patch of Blue é terna, mas desafiadora, capturando a tensão entre as expectativas sociais e o anseio universal por amor e aceitação. Sua narrativa se desenrola no contexto de uma sociedade segregada, onde a luta dos personagens por dignidade e igualdade reflete questões mais amplas de direitos civis. A direção sensível e as performances poderosas garantem que a história transcenda seu contexto imediato, ressoando com o público como uma exploração atemporal do amor, superando a adversidade. Os críticos elogiam o filme por sua representação honesta das tensões raciais e seu compromisso inabalável em desafiar a discriminação. Ao apresentar um romance interracial com profundidade e nuances, Patch of Blue ajudou a abrir caminho para futuras explorações cinematográficas de raça, identidade e justiça social, marcando um momento significativo na evolução da narrativa do cinema americano. Bonnie e Clyde são amplamente reconhecidos por seu audacioso desprezo pelas normas restritivas do Código Reis, inaugurando uma nova era de liberdade cinematográfica no final dos anos 1960. Lançado em 1967 e dirigido por Arthur Penn, este filme conta a história do infame casal de fora da lei cujas façanhas violentas capturaram a imaginação de uma geração desiludida pelos padrões morais convencionais. Ao retratar de forma ousada a violência gráfica, sexualidade e um espírito rebelde anti-establishment, Bonnie e Clyde desafiou as representações sanitizadas que dominaram Hollywood por décadas. A narrativa do filme mistura romance, crime e tragédia, criando um mito convincente da vida de fora da lei moderna que ressoou profundamente com o público. Sua narrativa inovadora, caracterizada por uma edição rápida, imagens marcantes e uma trilha sonora que amplificou sua energia bruta, rompeu com as restrições das regras de censura anteriores. Como resultado, cineastas foram encorajados a explorar temas mais escuros e complexos, sem medo de represálias dos censores. Bonnie e Clyde não apenas redefiniram o gênero de crime, mas também catalisaram uma mudança cultural mais ampla em direção a retratos mais realistas e provocativos da violência e sexualidade no cinema. Os personagens de Bonnie e Clyde se tornaram símbolos de rebeldia juvenil e da busca por liberdade em uma sociedade marcada pelo conformismo. Ao ignorar as rígidas diretrizes do Código Reis, o filme abriu caminho para um sistema de classificação moderno, alterando fundamentalmente a relação entre Hollywood e seu público. Sua influência duradoura é evidente na contínua exploração de narrativas de anti-heróis,
e na evolução da narrativa cinematográfica nas décadas subsequentes. Quanto mais quente, melhor. Quanto Mais Quente Melhor, dirigido por Billy Wilder, continua sendo uma das comédias mais icônicas a desafiar as restrições do Código Hays. Lançado em 1959, este filme mistura ousadamente humor, farsa e um toque de insinuação picante, empurrando efetivamente os limites do que era considerado aceitável no cinema convencional da época. A narrativa segue dois músicos que, após testemunharem um crime da máfia, se disfarçam de mulheres e juntam-se a uma banda feminina. Sua elaborada farsa leva a uma série de situações cômicas, envolvimentos românticos e reviravoltas inesperadas, que mantêm o público rindo enquanto desafia sutilmente as normas de gênero. O que torna Quanto Mais Quente Melhor particularmente significativo é sua abordagem destemida a tabus sub. Temas como travestismo e ambiguidade sexual implícita, que raramente eram explorados de forma tão aberta sob as diretrizes opressivas do Código de Produção. O humor afiado de Billy Wilder e sua narrativa magistral não apenas proporcionaram ao público uma divertida aventura, mas também sinalizaram uma mudança nas sensibilidades cinematográficas. O roteiro inteligente do filme, as atuações memoráveis, especialmente de Marilyn Monroe e Tony Curtis, e sua energia contagiante ajudaram-no a se tornar um clássico atemporal. Sua ousadia narrativa abriu caminho para expressões mais liberadas de sexualidade e humor nos filmes que se seguiram, marcando um ponto de virada na história de Hollywood. Mesmo décadas depois, Quanto Mais Quente Melhor é celebrado por sua combinação perfeita de comédia e comentário social, provando que o riso pode ser uma ferramenta poderosa para desafiar normas sociais e restrições de censura. Quem Tem Medo de Virginia Woolf? 1966. Quem Tem Medo de Virginia Woolf? É um filme monumental que ousadamente desafiou as limitações do Código de Produção e redefiniu a narrativa cinematográfica nos anos 1960. Dirigido por Mike Nichols e lançado em 1966, o filme é uma exploração implacável da discórdia conjugal, da ilusão versus realidade e dos efeitos corrosivos de ressentimentos mantidos por muito tempo. Adaptado da peça revolucionária de Edward Albee, segue um casal amargo e disfuncional, cujas trocas, muitas vezes mordazes, revelam uma dor profunda e desilusão. O diálogo cru, não sanitizado, e as intensas dinâmicas de personagem desafiaram as narrativas cinematográficas tradicionais e despertaram acalorados debates entre críticos e audiências. Ao desconsiderar os padrões sanitizados das décadas anteriores, Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, abriu as portas para narrativas mais complexas e com temas adultos no cinema mainstream. A linguagem explícita do filme, a intensidade psicológica e a representação sem rodeios de relacionamentos humanos imperfeitos foram um desafio direto às rígidas regras de censura do passado. Seu impacto foi tão profundo que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de um sistema moderno de classificação de filmes, substituindo o ultrapassado e restritivo Código de Produção. Elizabeth Taylor e Richard Burton oferecem atuações poderosas que capturam a volátil e frequentemente dolorosa interação de amor, ódio e desespero, garantindo o status do filme como um clássico duradouro. Hoje, Quem Tem Medo de Virginia Woolf é celebrado não apenas por seu mérito artístico e tema ousado, mas também por seu papel em inaugurar uma nova era de liberdade cinematográfica e